Todo perito conhece o medo de impugnação, aquele momento em que a outra parte pega o seu laudo e começa a procurar onde derrubar. Mas tem uma coisa que quase ninguém faz: colocar o seu próprio laudo à prova antes do juiz fazer isso. Eu peguei um laudo meu, de anos atrás, que eu mesma assinei, e submeti ele a um teste mais desconfortável que existe. Daqui a pouco eu te conto o que foi que aconteceu. Mas para isso fazer sentido, eu preciso te mostrar como o meu método de trabalho mudou. Porque ele deixou de fazer uma coisa só e passou a cobrir todo o ciclo inteiro de provas. Quando eu comecei, o Dexia fazia uma coisa só. Ele pegava a minha vistoria e devolvia em um laudo. Hoje ele faz 3. E foi o próprio trabalho de perícia que me mostrou o caminho. Porque o laudo ele não nasce em si do próprio laudo. Antes vem a fundamentação, depois vem a defesa. E era justamente nessas duas pontas, o antes e o depois, que eu gastava a maior parte do meu tempo. Então o método Dexia virou uma tríade, uma frente para cada etapa do meu trabalho. O que fundamenta, o que produz e o que defende. Deixa eu te mostrar rápido essas 3, porque hoje eu quero aprofundar na terceira. A primeira é o ISTO. Ele faz a pesquisa em repositórios, artigos, teses e me devolve cada afirmação amarrada por uma fonte para eu conferir, com o grau de confiança de cada uma. Sem fonte, não passa. E repara uma coisa que é inegociável. O que chega para mim é insumo, não é opinião pronta. O crivo continua sendo meu. A segunda é o Dexia. Ele conduz a investigação, seguindo as normas e baseado no meu acervo técnico. Ele não faz diagnóstico no meu lugar. Ele auxilia na hierarquia das informações, no nexo causal, buscando me ajudar na ligação entre a causa e dano e no levantamento das hipóteses. E o que eu quero mostrar hoje para vocês é o meu time de agentes, o contraprova, que eu uso ele antes de protocolar um laudo. Ele aponta onde a outra parte vai atacar, ou quando eu atuo como assistente técnica, ele destrincha as fragilidades e me devolve quesitos de impugnação com o artigo, a página e a citação de onde saiu cada crítica. E tem um fio que costura as 3 pontas: rastreabilidade, através do ISTO, o operacional do laudo, fundamentado no Dexia, e o contraprova, que analisa o meu laudo pronto. Nada sem origem. Agora deixa eu te contar o que eu construí com contraprova. A IA, ela amplificou a nossa capacidade de redigir laudos. E não parou aí. Ela acelerou a pesquisa, a organização de fotos, a montagem do documento inteiro. São muitas facilidades. Só que uma pergunta ficou me incomodando. Será que os nossos laudos ficaram melhores? Porque facilidade e qualidade não são a mesma coisa. Escrever mais rápido não é a mesma coisa que concluir com rigor. Foi essa dúvida que me fez voltar naquele meu laudo antigo. Eu pedi para o contraprova fazer o papel da outra parte e procurar por onde ele podia derrubar meu laudo. Ele fez 8 considerações para eu analisar onde a outra parte poderia explorar primeiro. E aí o que eu vi confirmou uma suspeita que eu já tinha. A fragilidade do laudo quase nunca está na formatação. Ela mora no nexo causal e no raciocínio. Ele atua com base em 5 frentes. Primeira, conferência formal. O laudo cumpre com o que a lei e a norma exigem? Ele confere o laudo comparando com o Código Civil e a NBR 13752, que é a norma de perícias de engenharia. O segundo ponto é o nexo causal, de elo a elo. A cadeia causa, manifestação, dano, será que está realmente demonstrada passo a passo? Ou em algum ponto ela foi só afirmada? Um dado central estimado por cálculo, sem medição em campo, é um tipo de elo que a outra parte adora puxar. Terceiro ponto, hipóteses concorrentes. Que outras causas explicariam o mesmo dano e não foram consideradas? Se existe uma segunda explicação de pé, o nexo enfraquece. 4. Auditoria do raciocínio. Aqui a gente imagina o laudo sendo derrotado e perguntar por quê. Será que foi por um fechamento precoce, um rigor assimétrico, ou seja, cobrar muito por uma tese e pouco de outra? Ou correlação sendo tratada como se fosse causa? Ponto 5. Cada crítica com uma página, nada de opiniões. Toda observação ela vem ancorada na norma ou na referência com a página exata. Se não está no seu acervo, aquilo não vai ser afirmado.
E aqui a gente garante a rastreabilidade. Até aqui eu falei o que esse time procura. E qualquer pessoa pode transformar isso em 5 perguntas, transformar em um prompt, jogar no chat de IA. Mas o que cabe aqui não é um prompt, e sim como é que ele chega lá. Não é um IA respondendo a 5 perguntas, é uma banca. Cada frente tem o seu especialista. E eles discutem o caso entre si antes de me devolver qualquer coisa. Antes de começar, o time ele vai analisar qual é o tipo de laudo para decidir a profundidade que o caso pede. Se for uma vistoria de constatação, não vai passar pelo mesmo escrutínio de uma perícia de causalidade. Ele lê os autos inteiros, previamente anonimizados por uma automação que eu criei, e consegue processar mais de 5.000 folhas de um único processo. E assim ele prende cada observação na página exata, seja dos autos, das normas ou das referências que eu uso. Essa é a diferença entre perguntar para a IA e submeter o seu laudo a uma banca que raciocina o seu caso. E o que mais me deu segurança foi isso. Esse time ele não dá o veredito. Ele não diz, seu laudo está errado. Ele estrutura dúvidas e me devolve pontos para eu revisar. Quem raciocina, decide e assina continua sendo engenheiro. É reflexão guiada, não um corretor automático. Eu mesma não confiaria em nada que prometesse eliminar o viés com um clique. Deu meu próprio laudo sobre esse olhar foi incômodo, mas foi um tipo de incômodo bom, porque é aquele que você recebe em casa, né? Não na frente do juiz. No fim, a IA não me deixou só mais rápida, ela me deu uma forma de perguntar se estou ficando melhor. E é isso que eu queria deixar com você hoje. Se você convive com essas 3 pontas no seu dia a dia, fundamentar, produzir, defender, me manda uma mensagem. Me conta qual dessas etapas te consome mais tempo, que eu te mostro, sem compromisso, como o método Dexia pode te ajudar em cada etapa no seu caso.